foram as prisões de Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, a prisão também de Chiquinho Brazão, deputado federal, a prisão de Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro e ex-chefe do Departamento de Homicídio, e foram determinadas algumas medidas cautelares diversas da prisão, não só com relação a esses três que se encontram já detidos em dependências da Polícia Federal no Rio de Janeiro, mas também foram alvo de medidas cautelares esses três presos e outras pessoas, quais sejam. Olá pessoal, como podemos ver, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, falou ainda há pouco sobre as ordens de prisão, sobre os mandados de prisão e medidas cautelares cumpridos neste domingo 24/3 em relação ao caso do homicídio da vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro há cerca de 6 anos atrás. Além dos 3 mandados de prisão cumpridos neste domingo e que foram largamente divulgados, o ministro Ricardo Lewandowski citou ainda os nomes de várias outras pessoas contra as quais foram cumpridos mandados de medidas cautelares em relação ao mesmo processo. E o ministro Ricardo Lewandowski cita o nome de cada uma dessas pessoas e a medida tomada contra cada uma dessas pessoas. Veja na íntegra a fala do ministro Ricardo Lewandowski sobre as decisões cumpridas, sobre os mandados cumpridos neste domingo 24/3. Acompanhe. Respeito ao assassinato, ao homicídio brutal da vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro. Eu acabo de receber cópia do inquérito policial, da manifestação do Ministério Público Federal e da decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, um conjunto de documentos que montam a mais de 500 páginas impressas, e eu acabei de ler algumas partes mais importantes destes documentos, e eu queria então relatar ao público brasileiro os resultados a que chegamos até este momento. Eu quero dizer que este momento é extremamente significativo, é uma vitória do Estado brasileiro, das nossas forças de segurança do país, com relação ao combate ao crime organizado. E aqui é preciso exaltar o grande e relevante papel da Polícia Federal, aqui representada pelo Dr. Andrei Rodrigues, que irá nos coadjuvar em eventuais questões mais específicas que surgirem depois de minha fala e no momento das perguntas. Trabalho exitoso que foi auxiliado pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Esse trabalho, que ora se encerra, pelo menos neste ponto se encerra, até que venham eventualmente novos elementos, mas neste momento nós temos bem claro os executores deste crime, podemos dizer odioso, hediondo, por ser um crime de natureza política, claramente política. A polícia, em suas investigações, identificou os mandantes e os demais envolvidos nesta questão. É claro que poderão surgir novos elementos que levarão eventualmente a um relatório complementar da Polícia Federal, mas nesse momento os trabalhos foram dados como encerrados. É muito importante ressaltar o excelente trabalho, a rapidez decisória do ministro Alexandre de Moraes, que ao receber a delação premiada ou a colaboração premiada de Rony Lessa, imediatamente depois de determinar ao seu juiz auxiliar que consultasse este suspeito se confirmava ou não o depoimento feito na colaboração premiada, em poucos dias
Ele homologou esta colaboração premiada, que permitiu que a Polícia Federal concluísse o seu relatório e apresentasse as diligências que esperava fossem determinadas pelo ministro relator Alexandre de Moraes. Ressalto também o excelente e proficiente trabalho do Ministério Público Federal, chefiado pelo procurador Dr. Paulo Gonet, que também exarou a sua manifestação no processo em pouquíssimos dias, e a Polícia Federal, de forma organizadíssima e muito eficiente, executou todas as medidas solicitadas e determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, e que agora, em resumo, transmito às senhoras e aos senhores. Quais foram as medidas tomadas entre ontem e hoje, executadas a partir de 6 horas da manhã de hoje, domingo? Foram as prisões de Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, a prisão também de Chiquinho Brazão, deputado federal, a prisão de Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro e ex-chefe do Departamento de Homicídio, e foram determinadas algumas medidas cautelares diversas da prisão, não só com relação a esses 3 que se encontram já detidos em dependências da Polícia Federal no Rio de Janeiro, mas também foram alvo de medidas cautelares esses 3 presos e outras pessoas, quais sejam Érica Andrade, que é esposa de Rivaldo Barbosa, Giniton Lages, delegado da Polícia Civil e ex-chefe do Departamento de Homicídios do Rio de Janeiro, Marco Antônio Barros, comissário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, e Robson Calixto Fonseca, assessor do Tribunal de Contas do Estado de Rio de Janeiro. No que consistem estas medidas cautelares, basicamente? Elas consistiram em busca e apreensão nas casas, locais de trabalho, veículos, menos nas dependências do Congresso Nacional. Arresto de bens e valores, congelamento de contas bancárias, acesso ao conteúdo de dados em dispositivos eletrônicos, computadores, tablets, celulares, apreensão de documentos que foram encontrados nesses locais submetidos à busca e apreensão. Todos são obrigados, que foram objeto das medidas cautelares, a usar tornozeleiras eletrônicas. Como podemos ver, não foram somente os 3 mandados de prisão, como se imaginava. Tivemos várias outras medidas, vários outros mandados cumpridos em relação a este mesmo processo contra várias outras pessoas, e essa é só a primeira parte de um vídeo completo. Acompanhe a segunda parte no próximo vídeo. Tem muito mais coisa em relação a isso. O ministro Ricardo Lewandowski foi bastante descritivo, bastante detalhista. São mais de 500 páginas de uma decisão que foi expedida neste domingo. Então, acompanhe a parte 2 para você ficar por dentro de tudo que aconteceu neste domingo em relação ao caso Marielle Franco, ao caso do homicídio da vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro. Muita coisa, foi tudo desvendado, a Polícia Federal já deu o caso praticamente por encerrado. É claro, podem vir a acontecer novos fatos, a serem descobertos novos fatos que vão desencadear novas investigações, mas em relação ao homicídio já está tudo esclarecido, os mandantes e os executores, já está tudo resolvido de acordo com a Polícia Federal. Acompanhe a parte 2 desse vídeo para você ficar ainda mais informado sobre o assunto, e se você não quiser perder nada das atualizações que nós publicamos aqui, se inscreva no nosso canal. Eu sou Wellerson Oliveira e volto a qualquer momento com mais informações para você.